Olá pessoal, vamos a mais um estudo dos livros de André Luiz. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o livro Ação e Reação. O nome já fala, né? O livro vai mostrar capítulos em que o resultado das nossas ações. É um livro que eu considero, de todos os livros do André Luiz, o mais pesado. Sim, ele tem alguns capítulos muito pesados nas suas análises, né? Mas importante de ser trabalhado, muito importante que a gente converse um pouquinho sobre ele. Primeira coisa, pessoal, o objetivo desse trabalho que nós estamos realizando de mostrar de forma breve, resumida, um determinado livro do André Luiz, é porque nós entendemos que a obra de André Luiz está um pouco esquecida nos dias de hoje. O pessoal está muito preocupado em ficar vendo na internet um pessoal que tem gente fazendo um trabalho bonito na internet, importante, profundo, mas tem gente fazendo coisas que não são muito legais, sabe? Espíritas que estão objetivando promoção, estão objetivando ganhos de vários tipos, então tomar bastante cuidado, muito cuidado. Mas enfim, em função da internet, as pessoas abandonaram o ato de ler. E não podemos abandonar o ato de ler. Não pode isso. Nós temos que ler. E as obras de André Luiz, apesar de ter alguns espíritas criticando o trabalho de Chico, acredite se quiser, são pessoas que nem viram o Chico nascer, nem viram o Chico morrer, são pessoas que nasceram depois, mas tem essa visão equivocada do nosso querido Chico. Mas vamos lá. Então, a ideia é que vocês leiam os livros, né? A ideia aqui é um livro que vai falar das regiões inferiores da espiritualidade. São apresentados nesse livro vários casos reais, com os nomes das pessoas modificados, claro, óbvio, né? Não vai se colocar o nome verdadeiro. São 20 capítulos apenas, 273 páginas, onde o autor é André Luiz e o médium Chico. Existem duas pessoas que precisam ser faladas aqui. Dois personagens. Um é o Hilário, que é um colega do André Luiz, esse nome aparece muito nos livros, e o outro é o Druso. Eu estou lendo, tá, pessoal? Eu não tenho como ter todo o livro na minha cabeça, são vários livros, então eu tenho anotação, né? Diretor há 50 anos da escola de reajuste chamado Mansão da Paz. Um braço do nosso lar avançado, está encravado dentro de zonas densas, que eu vou explicar um pouquinho antes de começar. Pessoal, veja, existem pessoas que criticam a existência do umbral. Existem aqueles que fazem o umbral, já que não pode mais ir inferno, porque o espírito sabe que não existe inferno, então eles ajeitam para que o umbral seja parecido com o inferno. Na verdade, o que acontece é o seguinte, na verdade não, a visão que o Espiritismo me dá, o que eu aprendo no Espiritismo é que vivemos a vida, carregamos valores obtidos nessa vida, valores positivos ou não, temos atitudes, temos uma série de comportamentos. Quando nós desencarnamos, a primeira fase vai ser se desligar do mundo físico, se desligar dos bens materiais, se desligar da família. Sim, você está em um outro canto. A família é uma coisa extremamente importante, mas tenta entender que essa pessoa que era seu pai, sua mãe, que já desencarnou, pode ser que na próxima encarnação você seja o pai deles, né? Ou então teu pai volta na outra encarnação como teu irmão. Então, nós temos que ter uma visão um pouco diferente de família, que é muito difícil a gente ter. Mas, ao desencarnar, começamos esse processo. Quando a gente consegue se desprender um pouquinho do mundo físico, depois de um dia, talvez um mês, talvez, quem sabe, 6 meses, um ano, quem sabe 10 anos, há espíritos que levam séculos para se desvencilhar das amarrações do mundo físico. Pois é, mas desvencilhou. Legal. Agora vai para tratamento. Começa a ser tratado espiritualmente. Para depois começar a agir. Para depois voltar para uma próxima encarnação. Esse ciclo ele vai ser
não digo infinito, mas durante muitos, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Até a gente adquirir um nível de evolução que não precisamos mais reencarnar. Ou vai reencarnar em planetas extremamente elevados. O nosso planeta está caminhando para isso. Pois é. O livro começa, capítulo 1, Luz nas Sombras. André Luiz e Hilário vão à Mansão da Paz no Umbral. Então o Umbral, ele existe, mas ele é o resultado de pensamentos deturpados, pensamentos fixados em coisas terríveis de um grupo de pessoas. Quantas pessoas? Talvez alguns milhões de pessoas. Pessoal, desencarna por dia, algo em torno de 20, 30 mil, 50 mil pessoas desencarnam e encarnam todo dia. O fluxo de encarnação e desencarnação é contínuo. E na medida que a gente desencarna, a grande maioria de nós está presa ao mundo físico. Veja o quanto que a gente gasta em reflexões da vida maior. Quanto você gasta por dia refletindo sobre a continuidade da vida? A vida é finita. Ela é finita. Eu sei que ninguém gosta de falar isso, mas nós vamos morrer. Amanhã, depois, daqui 50 anos, não sei. Nós vamos partir. E aí? Então, Luz na Sombra, o primeiro capítulo, mostra eles indo num lugar onde tem milhares e milhares e milhares. Dá a impressão, que você assiste muito filme e fica com aquela ideia de um lugarzinho fechado, feio, todo mundo parecendo maltrapilho. Mas não é. Esses umbrais na espiritualidade estão espalhados pelo planeta todo, em diferentes países. A coisa é muito densa, muito profunda. E aí, logo de cara, eles têm um instrutor lá desse lugar. Esse lugar é um lugar muito bem protegido, vibracionalmente. Eu já vi espírita falar assim, como? Quer dizer que tá, o nosso lar tem muro? Como tem muro? Então espírito, não tem... Não é muro do jeito que nós conhecemos. Diz que lá as pessoas tomam sopinha. Não, ninguém toma sopinha. São energias para aliviar aquela pessoa que viveu a vida inteira escravo do estômago. Ele chega na espiritualidade, ele precisa comer. Mas ele não tem organismo físico. Mas ele precisa. Então é feito a ele um processo energético. Que ele pensa que está tomando sopinha, mas ele não está tomando sopinha coisa nenhuma. É todo um processo preparado para isso. E o instrutor vai mostrar um local, ele vai dar uma fala onde tem 200 assistidos e todos estão disformes em função do que eles provocaram no seu perispírito. Aí você vê na televisão certos comportamentos de políticos, de empresários, de população comum, de trabalhadores, de toda forma de vida aqui, você vai ver comportamentos não muito legais. E que você fala, puxa vida, né? Olha o que ele fez, que coisa. Pois é, só que tudo isso está na conta corrente do perispírito dele. Saldo positivo ou saldo negativo. E isso não é castigo de Deus, é resultado das nossas ações. Eu falo isso, vocês pensam que eu falo como... Eu falo e dá uma coisa aqui dentro que eu falo, meu Deus do céu, quero ver quando chegar a minha vez. Muito bem. No capítulo 2, então o instrutor fala, aí vai no capítulo 3, a intervenção da memória, demonstrado o problema da loucura por telepatia, reencarnações em conexão com planos infernais, pessoas que no seu dia a dia estão conectadas com espíritos extremamente perversos e elas estão fazendo uma infinidade de perversidades. Fatos assombrosos, espíritos trevosos, munidos de verdadeiras armas de bombardeamento, tentando atacar essa instituição. Nós estamos vendo no mundo físico isso acontecer, de pessoas que têm um ideal maravilhoso de vida e sendo atacado, né? Com palavras, com gestos, com toda aquela empáfia que o ser humano tem e com muita inveja, né? Daquele que tá... Então você vai ver pessoas atacando o Divaldo, atacando o Chico, porque eles não são espíritas, eles estão deturpando o espiritismo. Que deturpando o espiritismo? Meu Deus! O Emmanuel falou para o Chico, se eu um dia ficar uma vírgula fora dos ensinos de Kardec, você me abandone. A Joana falou isso para o Divaldo também.
Bom, no capítulo 4, começam a aparecer recém-desencarnados, essa equipe de Mansão da Paz atende desencarnados com desequilíbrio mental, então aparece todo o trabalho que os espíritos que já passaram, né, já saíram daquela condição terrível de desencarne, já foram tratados, já são trabalhadores. Existem milhares e milhares de espíritos trabalhando na espiritualidade. Aqui no Brasil, nos países todos, no mundo todo. É dito que existe 8 bilhões de pessoas no mundo e o dobro na espiritualidade. Sim, muitos estão nos umbrais, muitos são trabalhadores. Muitos são trabalhadores de um nível extremamente alto, que estão fazendo toda uma coordenação do planeta. O mundo espiritual é muito dinâmico, muito mais do que a vida física. Muito mais. Aí no capítulo 5 vai aparecer almas enfermiças, os instrutores junto com André Hilário caminham pelos arredores da Mansão da Paz em regiões densas e escuras. O Divaldo falou um dia desse, ele falou, né, tá, a gravação, de um lugar que a Joana levou ele para ver uma pessoa, e ele falou, nossa, eu entrei numa sala, num lugar lindo, todo iluminado, mas não tinha sol, era de noite, como estava iluminado? Sim. A espiritualidade é um outro campo vibracional, tem nada a ver com o mundo físico. E muitos espíritas ficam amarrados ao tridimensional da vida física. Pois é, e esses espíritos estavam num lugar denso. Denso porque a cabeça deles emitem vibrações densas. Um, outro. Soma-se isso às dezenas e centenas de milhares de espíritos. Quando você assiste o filme de Nosso Lar, aparece aquela cena do André Luiz, aparece meia dúzia de gato pingado. Claro, não tem como colocar milhares de figurantes ali, mas entenda-se que da mesma forma que no mundo espiritual superior tem milhares e milhões de espíritos, no mundo espiritual inferior também os tem. Né? Aí vai para o capítulo 6, no Círculo da Oração, numa dependência da Mansão da Paz, destinada à prece, a grande tela translúcida, mais ou menos, ele fala num livro de 6 metros quadrados, chamada Câmara Cristalina, e de lá surge a figura de Sanzio, o ministro do Nosso Lar, proferindo uma prece e ensinamentos profundos. Uma tela que um espírito de outro canto vem trazer uma prece. Isso, vocês nunca viram isso, né? Nem estão olhando agora com a gravação desse nosso programa. Na espiritualidade, isso aqui foi escrito em 1940 e lá vai fumaça. Ele já falava disso. A espiritualidade está muito, muito à frente de nós em tudo. Capítulo 7. Conversação preciosa. Esse ministro, Sanzio, considera-se funcionário humilde dos abismos e reflete sobre a dor e sobre espíritos mergulhados há séculos nos despenhadeiros infernais. Ah, então, tá vendo? Tem inferno? Não, são palavras poéticas que o espírito André Luiz usou. Mas nenhum deles jamais é esquecido pela divindade. Deus está olhando por todos. Anjos maravilhosos descem, falam anjos, espíritos de luz descem nesses umbrais para tentar ajudar essas pessoas. Mas ela vira e fala, eu não quero. Você já viu a caravana Alta de Souza, que a federação tem, que essas caravanas que vão levar comida para morador de rua, a maioria deles aceita de bom grado. E tem aqueles que não querem. Você vai fazer o quê? Vai pôr na boca dele a comida? Ele não quer. Ele tá tolhendo a liberdade dele. Paciência. Acontece a mesma coisa aqui. No capítulo 9, a história de Silas. Comovente história de um espírito bondoso que confessa em público todos os descaminhos que palmilhou. Entregue a usura e amor ao ouro. Uma reflexão nesse capítulo mostra que a má ação de 1 minuto por vez demanda enorme tempo para o devido reajuste. O Jonas uma vez falou, se você estiver assistindo esse programa e você não for do Reencontro, você não sabe quem é Jonas. Jonas é o nosso presidente. Uma vez ele falou assim, olha, a gente está num patamar. Às vezes uma ação nossa, uma pensamento, uma besteira, faz a gente cair. E depois para voltar onde a gente estava é duro de novo, mas aquele mesmo padrão vibracional é difícil. Tá aí.
Capítulo 10, um criminoso contumaz após a morte, purga nas regiões trevosas por longo período e por vezes volta a reencarnar em difícil condição, sendo que cada desencarnação volta também a estagnar nas mesmas regiões terríveis. Mano, então para que dá encarnação para ele? Espera-se que ele vá conseguir, espera-se que ele tenha sucesso. É isso. E é um momento em que dois espíritos vingativos nesse capítulo é levado até o mundo físico, próximo de um pianista encarnado que toca uma composição de Beethoven. E essa composição sensibiliza esses dois espíritos embrutecidos para que comece a questionar, comece a mexer. Pois é. Pelo andar da carruagem eu não consigo ver o livro todo. Nós chegamos na metade do livro, capítulo 10, e o nosso próximo programa são os outros 10 capítulos para fechar. Eu fecho o nosso bate-papo com uma frase de André Luiz que diz: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando, constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Nossos pensamentos é que norteiam a nossa vida. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo programa.